Bem-vindos ao canal de Leigo para Leigos. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, comentem e compartilhem. O oceano é bem profundo. De fato, é mais profundo do que muitos de nós percebemos. Se você fosse despedaçar toda a terra dos picos de cada continente e ilhas no mundo e preencher os pontos mais profundos do oceano com essa terra, o planeta Terra inteiro estaria coberto com um oceano de mais de 2 milhas, 3,21 quilômetros, de profundidade. 3/4 do nosso planeta já estão cobertos com água e ela é ainda mais profunda do que apenas 2 milhas. Vamos começar com um sentido de escala. Esse pontinho aqui é o tamanho médio de um humano, o pontinho um pouco maior é o tamanho de um elefante. E esse é o tamanho da maior embarcação já construída, a Nock Neves. Com isso em mente, vamos começar a ir abaixo da água e ver o que descobrimos. A primeira marcação é a 40 metros abaixo da superfície, que é a profundidade máxima permitida para mergulho recreativo de scuba diving, mergulho autônomo. Um pouco mais para baixo, em 90 metros, é onde foram encontrados os destroços do Lusitânia, o que é interessante porque o Lusitânia em si tinha 240 metros de comprimento, o que significa que afundou em águas mais baixas do que seu comprimento. Então, se a embarcação estivesse em pé em sua popa ou proa, parte dela estaria para fora da água. Apenas um pouco mais baixo, a 100 metros é onde mergulhos podem se tornar fatais, por causa da doença descompressiva, caso você não tome cuidado. Mas isso não parou um homem chamado Herbert Mead de conquistar o recorde mundial de mergulho livre a uma profundidade de 214 metros. Esse cara nadou até esse nível com apenas um único fôlego. Mas, um pouco mais abaixo a 332 metros, temos o recorde mundial de scuba diving, que foi conquistado por outro homem chamado Ahmed Gar. Se ele tivesse nadado mais 111 metros abaixo, ele teria alcançado a altura do Empire State Building. E um pouco mais abaixo, a 550 metros abaixo da superfície, chegamos à profundidade máxima de mergulho das baleias azuis, as maiores criaturas do planeta e também o limite do submarino americano Seaval Class. A 535 metros presenciamos a profundidade máxima do mergulho dos pinguins imperadores. E nós devemos ressaltar a intensidade da pressão da água. Neste nível abaixo da superfície, a pressão da água exercida em uma pessoa ou em um pinguim seria o equivalente a um urso polar pisando em uma moeda de 25 centavos. Um pouco mais abaixo, a profundidade de 830 metros seria a altura do Burj Khalifa em Dubai, o mais alto edifício do mundo. Uma vez que atingimos 1000 metros abaixo da superfície, começamos a entrar na zona assustadora. A luz da superfície não atinge mais esse ponto, então o resto do oceano para baixo é envolto com permanente escuridão. Além disso, a pressão da água que você experienciaria a este ponto seria o mesmo que se você estivesse de pé na superfície de Vênus, o que significa que você morreria bem rapidamente. Você também encontraria a lula gigante nesse nível do mar se a pressão da água já não tivesse te matado. A 1280 metros chegamos à profundidade máxima de mergulho da tartaruga de couro. E mais abaixo, a 1828 metros, nós chegaríamos à parte mais profunda do Grand Canyon se ele estivesse embaixo da água conosco. Chegando a 2000 metros, começamos a encontrar algumas das mais assustadoras criaturas, como o aterrorizante Black Dragonfish, peixe-dragão negro, uma criatura carnívora, onde os machos não têm o trato intestinal, só as fêmeas. O que significa que, desde que estamos em completa escuridão embaixo da água a este ponto, a única forma de ver esta coisa é com uma lanterna. Um pouco mais abaixo, a 2250 metros chegamos à profundidade máxima de mergulho da baleia cachalote e da aterrorizante lula colossal. As baleias cachalote geralmente têm cicatrizes em seus corpos, causadas pela luta com as lulas colossais que existem nessas incríveis profundidades. A lula em si pode crescer a até 14 metros de comprimento e pesar 750 kg, com olhos do tamanho de um prato e afiadas ou foices ou no meio de seus tentáculos. Então, boa sorte com elas. Bem mais para baixo, em 3.800 metros, podemos encontrar os destroços do RMS Titanic. E um pouco mais abaixo, aos 4.000 metros, começamos a entrar na zona abissal do oceano. A pressão da água é de surpreendentes 11.000 libras, 4,98 toneladas por polegada quadrada aqui embaixo.
E há diversas criaturas estranhas, que habitam estas profundidades, que se parecem com alienígenas. Como o peixe fangtooth, o peixe angler e o peixe viper. 4.267 metros é a média de profundidade do oceano que esperaríamos atingir o fundo. Mas há partes do oceano que podem ir significantemente mais profundas do que isso. Há 4.791 metros, aos restos dos destroços do navio de guerra Bismarck, que afundou na Segunda Guerra Mundial. E bem mais para baixo, a 6.000 metros é o começo da zona Hadal, nomeada por causa do Hades do submundo. A pressão da água nestas profundidades pode chegar a 1.100 vezes o que você experimentaria na superfície, o que é quase igual a um elefante se equilibrando em um selo, ou uma única pessoa carregando o peso de 50 Boeing 747. Nestas profundidades, você seria esmagado imediatamente sem nenhuma proteção. Mas a vida ainda existe por aqui, em várias formas estranhas. A 6.500 metros é a profundidade máxima que o DSV Alvin pode alcançar, um submarino de pesquisas tripulado que ajudou a descobrir o Titanic. Bem mais abaixo, a 8.848 metros abaixo da superfície e chegamos ao topo do Monte Everest, se este estivesse embaixo da água. E depois, bem mais abaixo, a 10.898 metros, chegamos à profundidade atingida por James Cameron em 2012 durante a missão Deep Sea Challenger. O mais profundo ponto do oceano alcançado por humanos foi em 1960, quando dois homens, chamados Don Walsh e Jacques Piccard, atingiram-a. Profundidade de 10.916 metros usando seu submarino Trieste. Levou 5 horas para eles descerem até essa profundidade. E eles só ficaram lá por 20 minutos antes de uma janela rachar para eles começarem a voltar. Só um pouco mais abaixo, a 10.972 metros nós atingimos a altitude média do voo de um avião comercial. Então, se você já olhou para fora de uma janela durante um voo e olhou para o chão, é um bom sentido de quão incrivelmente profundo no abismo já estamos. Finalmente, quando chegamos a 10.994 metros temos o ponto mais profundo do oceano conhecido, chamado de Challenger Deep, bem aqui neste mapa, apenas a 300 km a sudoeste da ilha de Guam. Mesmo assim, acredita-se que há certamente partes ainda mais profundas no oceano, que apenas não foram descobertas ainda. Afinal, não foi até 1997, que o Sirena Deep foi descoberto com uma profundidade de 10.732 metros, fazendo esse o segundo ponto mais profundo conhecido no oceano. Estima-se que apenas 5% do chão do oceano foi corretamente mapeado, deixando os outros 95% um total mistério. Pode ser apenas uma questão de tempo até que uma parte ainda mais profunda dos nossos oceanos seja encontrada. Obrigado por assistir. E até a próxima, meus leigos.